Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, é uma alegria estar aqui com vocês. E o nosso compromisso, nosso bate-papo de hoje é sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no item Obstáculos à Reprodução. Esse capítulo 4 trata da lei de reprodução, né? Uma das leis divinas, imutáveis, uma das leis de Deus. Então é importante, como todas as outras, né, observarmos e estudarmos e reestudarmos essas leis sob os enfoques, né, atuais das possibilidades que existem, que a ciência trazem para a gente. Quando nós falamos sobre obstáculos à reprodução, nós pensamos logo em métodos contraceptivos, vamos pensar em obstáculos à reprodução humana, ao planejamento familiar, enfim, dentro desse tema, porque é também um obstáculo, está o aborto. E então devemos abrir nosso pensamento e avaliarmos com consciência para que as nossas ideias, crenças, orientações, escolhas, aconselhamentos sejam sempre com essa visão de encarnação e reencarnação. Então, é importante para qualquer pessoa pensar sobre isso. Homens, mulheres, estejam eles em idade reprodutiva ou não. Então, é um assunto de fundamental importância nas nossas vidas, por isso que é uma lei de Deus. Então, são duas perguntas só que Kardec faz aos espíritos, e os espíritos respondem essas perguntas de forma atemporal, como nós vamos ver. Para começar, eu gostaria de contextualizar o momento em que Kardec formulou as perguntas, o momento social, histórico, lá em 1850, né, em Paris, na França. Então, nós estávamos ali dentro de uma sociedade onde não havia essa preocupação, pelo menos, né, do ponto de vista estatal, organizacional, uma política pública, né, de planejamento familiar, né, considerando que o aumento da população traz sobrecarga a serviços, dificulta, né, toda uma rede pública de serviços, né, a qualidade, enfim, é uma questão social ampla. Imagino eu que naquela época, 1857, essa questão não era vista dessa forma, como algo que poderia, né, impactar os serviços públicos, não só porque a população mundial era infinitamente menor do que é hoje, né, e provavelmente não há registros disso, como também os serviços públicos, o ente estatal, ele não estava tão estruturado, se é que hoje a gente pode dizer que é estruturado, porque são serviços falhos, né? Mas naquela época, suponho que mesmo estando na Europa, na França, esses serviços eram muito menos estruturados ainda. As mulheres não estudavam, somente os homens podiam ir à escola. Então, as questões, né, as crenças limitantes, sobretudo a figura feminina, já traziam naquela época uma natural segregação. Então, esse problema de ter muitos filhos ou não era algo que era desimportante, porque haviam outros filtros que bloqueavam uma grande parte da população, a feminina, aos serviços, né, de educação, por exemplo. Né? Então, me parece que esse tema no Livro dos Espíritos foi um tema de vanguarda, impensado, e provavelmente muitas pessoas daquela época que leram esse item pensaram: para que isso serve? O que isso muda a minha vida? Não entendi nada. Porque, claro, né, o Livro dos Espíritos, a codificação, ela veio, né, trazida por uma equipe, a equipe do Consolador, em que encarnados e desencarnados, né, se reuniram para trazer essa codificação para nós aqui na Terra, liderados por Kardec. E
dentro dessa perspectiva histórica, a gente vai caminhando e vai vendo o quanto esse assunto ganhou relevância. Porque hoje nós temos uma gama de métodos contraceptivos, portanto, obstáculos à reprodução humana. E são várias as opções, escolhas, os preços, enfim. Aqueles que se propõem à reprodução, a terem filhos, podem fazê-lo. E aqueles que não querem ter filhos também podem fazê-lo, né, com bastante segurança, saúde, método, em qualquer classe social. Então, hoje, esse tema, os obstáculos à reprodução humana, eles estão disponíveis à população. Isso cria socialmente uma aura, uma consciência, uma crença de que tudo bem, limitar, criar um obstáculo à reprodução é socialmente aceito, não há problema nenhum, né? E as discussões a respeito do aborto, elas são bastante relevantes, e aí a gente vai vendo que há países que não criminalizam, outros que criminalizam. Dentro do Brasil há posições a favor da criminalização e outras posições contrárias à criminalização, e ainda existe uma terceira posição que diz não, o aborto de jeito nenhum, mas ele não é por causa disso um crime. Então há ainda uma terceira corrente, que não vai ser objeto da nossa discussão hoje, mas como é um obstáculo à reprodução, vale a pena a gente tocar. E o grande ponto dessas duas perguntas que Kardec faz aos espíritos isso é contrário? O obstáculo à reprodução é contrário ou favorável à lei de Deus? Esse é o ponto de discussão, né? Então, contextualizamos, sabemos que temos à disposição, sabemos que socialmente é ok, é até de certa forma estimulado, porque existe a questão populacional e existe também as questões pessoais de cada um. Né? Um casal com dificuldades financeiras, ele terá muito mais dificuldade de alimentar 10 bocas do que se ele optar por ter um filho só e fazer o seu planejamento familiar. Então, não há problema, a princípio, nessa visão materialista da Terra, não é? E o que a gente propõe aqui, o que Kardec traz, o que os espíritos trazem, o que é o objeto do estudo de hoje, é essa visão do homem encarnado, da sociedade terrena, ela está de acordo ou contrária à lei de Deus. Esse é o grande ponto, porque os espíritos não trazem para nós respostas que sejam definitivas. Então, não é está certo ou está errado, é crime ou não é crime, não. A todo momento, toda doutrina, ela é estruturada na liberdade de pensamento, na liberdade de escolhas, com a responsabilidade, com a consciência da escolha que se está fazendo. Então, a beleza da doutrina é a liberdade. Aquele que usa um método contraceptivo é um problema? Está indo contra a lei de Deus? Aí você tem que avaliar. Aí entra a questão da consciência. Então, isso a gente vai trazer um pouquinho mais à frente. Vamos então seguir na primeira questão que trata desse tema, que é a questão 693. Eu vou ler a questão, vou colocar também na tela para vocês, e nós vamos pensar sobre a resposta que os espíritos dão. Diz assim: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim o efeito criar obstáculos à reprodução? E os espíritos respondem: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, me parece que nessa pergunta, onde ele generaliza, né, tudo que embaraça a natureza é contrário à lei geral, e sendo a lei geral a lei divina, sim,
que ele diz, né, é contrário à lei da natureza, tanto que é um obstáculo. Então, até do ponto de vista semântico, a resposta dos espíritos vai de encontro ao obstáculo, à reprodução, que é uma lei de Deus. Então, ele não poderia dizer, não, tudo bem, não há problema. Então, assim, a regra geral, o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, regra geral, não devemos fazer. E aí se aprofunda, Kardec traz mais uma questão, a 693A, onde ele vai direcionar a sua pergunta aos obstáculos à reprodução dos demais seres vivos. Então, nós vamos ver nas plantações as pragas, né? Os insetos que chegam, comem aquela plantação todinha, aquele agricultor não consegue, então, vender sua produção, perde dinheiro, e aí tem o controle das pragas. O que é, senão, um controle, um obstáculo à reprodução daqueles animais que são chamados, né, caracterizados injustamente, né, que coisa feia, como pragas, né, são da natureza, mas naquele momento eles são inconvenientes àquela plantação porque eles dizimam as plantações. E aí Kardec pergunta, né, especificamente com relação a esse controle relacionado aos outros seres vivos. Ele diz, não obstante, é a pergunta de Kardec, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? É cabível a gente deter essa reprodução, por exemplo, dos insetos que tomam conta da lavoura e dizimam as lavouras? E aí os espíritos respondem. E essa resposta dos espíritos, ela é importante para a gente também compreender melhor a primeira resposta. Vejam, dizem os espíritos, Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza, para restabelecer-lhes o equilíbrio. E isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Então, Deus deu a consciência, a inteligência ao homem para usar, né, como um co-criador, mas não deve abusar. Então, a conduta dele deve ser sempre para o bem, mas não pode haver um obstáculo sem necessidade. Então, tem que haver uma justa razão, tem que haver um porquê, né? Então, essa resposta, que também é genérica, tal qual a outra que se apresenta aquela que todo embaraço à lei da natureza é contrária à lei geral, uma resposta se complementa com a outra. Então, há que se avaliar, né, o caso. Então, não dá para ser uma pergunta, uma resposta de sim ou de não. Há que se ponderar cada situação e o homem, com a sua inteligência, consciência e responsabilidade, deverá fazer a sua escolha. Na pergunta 694, e é a última pergunta desse item que nós estamos discutindo, então vejam, são só duas perguntas, né? Mas são duas perguntas que dá para a gente pensar bastante, né? Kardec pergunta assim: que pensar dos usos que tem por objetivo deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Então, aqui ele faz uma pergunta especificamente àqueles casais ou aquelas situações, né, de gravidez ou de obstáculo à reprodução de outros seres vivos, em que nós vamos vendo que o objetivo
é a satisfação da sensualidade, né? Não, no caso dos outros seres vivos, não, né? Claro. Mas no caso da reprodução humana. Então, por um mero capricho, uma lascívia, uma necessidade de extravasar desejos e se utilizam de métodos para deter essa reprodução. E aí os espíritos respondem. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está imerso na matéria. Então aqui ele já traz a linha da evolução. É um estado de consciência em que este homem ainda está preso à matéria, não está preocupado com as consequências, com o futuro, né, com a sua própria vida, com a vida daqueles que ele se comprometeu e simplesmente detém essa reprodução, né, de uma maneira mecânica, seja lá como for, mas visando o seu bem-estar, o bem-estar do seu corpo, a forma, a sua situação econômica melhor, do que se eu tiver um filho ou mais eu vou ficar sem poder viajar, sem poder sair, sem poder isso, sem poder aquilo. Então, é uma atitude egoísta para satisfazer os seus desejos do ego. Bom, dito isso, né, nós já vimos as perguntas, agora eu trouxe para a gente refletir do livro Das Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, que é um livro que foi escrito, deixa eu olhar aqui, em 2005. E ela comenta as leis morais do Livro dos Espíritos. Então, ela faz cada capítulo, ela traz mensagens pequenas a respeito das leis morais que constam no Livro dos Espíritos, lá na parte terceira. E na parte da lei de reprodução, ela que é o capítulo 4º, ela traz uma mensagem chamada limitação de filhos. E é uma mensagem curta, mas é uma mensagem muito interessante, porque ela explica por que nós precisamos ter filhos, o que acontece se nós optarmos por não termos filhos e qual o sentido da reprodução. Então, algumas dessas perguntas, é claro, nós já temos a resposta, mas é bom relembrar esses porquês, porque a imersão na carne, muitas vezes, nos traz esquecimentos morais e nós vamos vivendo como se nós ignorássemos essa realidade. Então, é bom relembrar isso aí. Primeiro, ela fala sobre, logo no primeiro parágrafo, sobre planificação familiar. Então, ela está aqui dizendo que sim, devemos planejar o tamanho, a situação, as condições da nossa família, né, do ponto de vista reprodutivo. Ela fala da planificação familiar. É necessário, é legítimo. Mas o problema da planificação deve merecer dos cônjuges as mais profundas análises e reflexões. Então, não é o planejamento familiar, ele não pode existir por conta de um capricho, de uma comodidade, por uma questão estética, né? Porque a mulher engorda depois, aquelas histórias todas. E isso seria a resposta, né? Confirma aquela resposta lá da pergunta 694, onde os espíritos dizem, tanto mais material o homem, mais ele vai se preocupar em criar obstáculos à reprodução por conta da sensualidade, do seu ego, né, do seu egoísmo. E ela explica que os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, detendo-se em vista às injunções crédito, débito, defluentes das reencarnações passadas. Então ninguém tem filho porque é bonzinho, porque está dando oportunidade para esse espírito reencarnante vir à Terra e é muito legalzinho e eu vou então ter esse aqui, botar esse filhinho no mundo por causa disso. Não. Isso atende a uma programação que está fora da nossa
encarnação, né, extrafísica, isso foi antes da nossa encarnação, tendo em vista débitos e créditos que nós temos com esses espíritos reencarnantes. Então, é fundamental que eles estejam ao nosso lado nesse período terreno, para que nós possamos fazer os ajustes necessários, seja na condição de filhos, seja na condição de pais, seja na condição de avós e por aí afora. Então, é um compromisso assumido. Então, na hora da planificação familiar, nós temos que pensar, mas nós temos provavelmente compromissos assumidos. Então, temos que pensar nele. O compromisso assumido, o dever assumido, deve ser priorizado, né? A gente tem, lógico, responsabilidades, mas temos que superar desconfortos, medos, preocupações, porque temos responsabilidades. Ninguém está sozinho. Nossos mentores nos acompanham, todo esse processo é acompanhado pelos mentores dos nossos filhos. Então, me parece que criar obstáculos à reprodução pode ser um real obstáculo à nossa vida evolutiva. Enquanto que o contrário, quando aparentemente encarnados a gente diz, vou arrumar o maior problema tendo filho, o filho pode ser isso, pode ser aquilo, vai custar caro, qual é a escola, qual é a roupa, como é que eu vou pagar as festas, né? Porque a gente enche essa temática da maternidade com tantas coisas supérfluas que o filho absolutamente não precisa para sobreviver, né? Festas e isso, mais aquilo outro, né? É uma complexidade hoje em dia, né? Ter uma criança, porque são tantos protocolos sociais que se deve atender que de fato é assustador, penso eu, né? Então, assim, na época que eu tive os meus filhos, isso a mais nova tem 28 anos, as coisas eram muito mais simples, né? Aniversário era uma vez por ano. Hoje aniversário é todo mês, primeiro ano. É uma coisa assim, todo mês, né? Você faz uma prece, você agradece a Deus aquela encarnação no dia do mês aniversário, né? Como deve agradecer todos os dias, mas precisa fazer uma produção festiva, né? Uma mini festa para quando culminar com o primeiro ano, segundo, terceiro, fazer uma hiper festa, mas nem precisa de festa. O que a gente precisa é de carinho, boa educação, amor, reunir a família, envolver aquele espírito reencarnante em boas vibrações. A gente precisa da simplicidade. A gente precisa de brincar na terra, de se envolver, né, com as crianças, nesse mundo infantil, estar com eles, permitir que eles tenham liberdade de pensamento, né? E não impor a ele a roupa X, a festa Y, como deve ser, a tecnologia dos celulares e dos jogos, do isso e aquilo, que cria um distanciamento afetivo. Então, me parece que essa questão do filho, nós estamos descarregando neurose, as nossas neles, e criando outros seres compromissados com coisas que não fazem o menor sentido para o espírito. Então temos que pensar nisso. Outro ponto que Joana chama a atenção. Ela diz que os filhos não chegados pela via normal, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando-se dos sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia quando separados, para as justas reparações. Então, quando criamos obstáculos à reprodução, e até mesmo, né, aqueles que abortam, esse filho não chegado pela via normal vai chegar até você, até essa pessoa, utilizando-se dos sutis recursos da vida. Poderá não ser seu filho, mas pode ser seu neto, pode ser uma criança que chegue à sua casa, ou pode ser até um adulto que deveria ter reencarnado e ser educado por você, mas como você fechou a porta, ele chega de outra forma. Esse encontro, esse compromisso que é extrafísico, ele vai perdurar. E a questão é, em que condições isso vai acontecer? Joana diz para a gente, é uma frase, né, são frases
duras, são frases que nos exigem muita atenção. E isso tem que ser levado em consideração na escolha de criar obstáculos ou não à reprodução. Ela diz que alguém que te chega perturbando a paz pode ser aquele filho negado. Outrem te rouba pertences e sossego, o ser que te sobrecarrega de dissabores, aquele que de fora desarmoniza a tua família, e pode ser até um desencarnado, né, que não conseguiu a porta da encarnação combinada, está te cobrando a cláusula contratual que você rompeu, que você quebrou esse contrato. Você homem, você mulher. Porque essa não é uma escolha só feminina. Muitas vezes as mulheres escolhem porque elas não têm o apoio do seu companheiro. Então, o medo, a insegurança torna mais difícil, né, essa caminhada. Então, a responsabilidade é de ambos, homens e mulheres. Depois, o vadio que te adentra o lar, o aliciador que chega de longe e infelicita o filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti. Todos esses têm, não é por acaso. E ela argumenta que só houvessem renascido sob o teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Então, vamos todos, homens e mulheres, nos colocar na condição de responsáveis por essa atitude, tanto de acolher, de permitir a reprodução, quanto de negar a reprodução. É sempre uma decisão que envolve duas partes, né? Feminino e masculino. Então, é necessário que a gente pense sobre isso e todas as partes se responsabilizem, porque o homem que se omite, o homem que acha que não é problema seu, o filho, ele está também incorrendo neste erro, nesse agravamento, nesse descompromisso de um contrato, de um combinado assumido lá atrás, antes de reencarnar. Ela diz também que antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Então, essa temática de reprodução humana, ela tem que ser discutida, conversada entre os cônjuges à luz da reencarnação. Ah, mas aí, se a pessoa não tiver o cônjuge, aconteceu de engravidar numa relação descompromissada, despretensiosa, da mesma forma as partes têm que sentar e conversarem sobre essa questão. Porque esse compromisso veio, esse compromisso está assumido e esse compromisso precisa continuar e perdurar. Porque esse filho, com certeza, será objeto de muito amor, de muito carinho, de muita construção e evolução para todos os espíritos envolvidos. Não só os pais, mas também os avós, os tios, todos aqueles que estão nesse núcleo, nessa dinâmica familiar, estarão com a oportunidade renovada de melhorarem-se a si mesmo e também ao outro, na colaboração com esse reencarnante, com essa mãe que muitas vezes fica aflita por se sentir desassistida, desamparada, por não ter as condições ideais, e de fato ninguém tem, muito menos com uma sociedade tão exigente de tantas coisas vazias, né? Essas condições ideais não acontecem nunca, mas é importante, né, termos a consciência de que Deus não desampara e não deixa ninguém no caminho. O compromisso que nós, com honra e com gratidão, assumimos e cumprimos, ele é seguido de uma grande ajuda, de uma grande infraestrutura de apoio terrena e extrafísica também, através dos bons espíritos que nos ajudam. Então, não vamos temer, vamos ter fé. Joana, então, termina, e nós também já vamos finalizando, dizendo assim: seja qual for a opção que escolhas,
ter mais ou menos filhos, então, de fato, essa é uma opção. Os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão hoje ou mais tarde. Então, vamos encontrar com eles. É melhor que os encontre de uma forma amorosa. Aí ela diz: sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto, conforme os receberes, ser-te-ão amigos generosos ou rudes adversários, dos quais não te libertarás facilmente. Então vejam, às vezes por um medo, uma insegurança, uma futilidade, uma incorreta visão de vida e de mundo, nós trazemos para nós, adicionamos numa encarnação um problema seríssimo, quando aquilo deveria ser o complemento de amor e carinho, né, que deveríamos ter de suporte para a nossa encarnação até o seu término. E aí a gente elimina esse caminho de luz e ingressa num caminho de sombra. É preciso ter cuidado, porque a dinâmica, né, como espíritos que somos, nossa vida está sob a égide dessa nossa história enquanto espíritos e não desse limite que estamos aqui exercendo, essa individualidade temporária, né, em que temos um nome, uma profissão, algumas vezes temos melhores condições financeiras, culturais, outras vezes não temos tanta oportunidade e essas condições ficam mais escassas, mas em qualquer momento, seja lá quem for, se estivermos no nosso íntimo decididos a tomar o melhor caminho, o caminho em acordo com as leis de Deus, estaremos certamente amparados pelos bons espíritos, pelos nossos mentores espirituais, por todo o cosmos, por todo o universo, que estará em harmonia com os nossos propósitos. E somente, apesar de dificuldades, receios, ansiedades naturais, estaremos com toda certeza construindo um futuro melhor. Mas se optarmos por embaraçar essas leis da natureza sem um planejamento, sem uma consciência, simplesmente para dar vazão a uma necessidade egóica que nós deveríamos, sim, essa sim, criar um obstáculo para ela, nós estaremos entrando num caminho de sombra e teremos que retornar desse caminho, seja por lidar, por tentar resgatar essas vidas que nós deveríamos ter dado oportunidade e não temos, pela compreensão, pela redenção, pela caridade, enfim. Vamos trilhar o caminho da luz novamente, que é o nosso destino, é o destino de todos nós. É a luz, é a felicidade, é a evolução. Mas vamos dar uma volta maior. O que nos dizem o livro dos Espíritos e todos os livros que complementam a codificação? Que precisamos encurtar o nosso caminho, compreendendo as leis de Deus e exercendo no máximo que pudermos essas leis. Sabemos que somos imperfeitos, que temos medos, ansiedades, sabemos que há necessidade de limitação, mas que ela seja uma limitação consciente, reduzida, que essa limitação ela seja uma escolha de duas pessoas responsáveis, sempre. Queria finalizar contando uma historinha que marcou a minha vida. Houve uma época, eu acho que isso deve ter uns 20 anos, 25 anos atrás, que eu fazia semanalmente sessões de acupuntura. Então, o horário que eu semanalmente ia coincidia com um horário, né, da pessoa da vez anterior. Ela era uma mulher que estava fazendo quimioterapia, eu percebia isso pela ausência de cabelos, aquele lenço, enfim. E ela estava grávida. E aí eu ficava olhando, né,
como pode, né? Ela faz quimioterapia, está grávida, como é que pode isso, né? E teve uma vez, ela era a sessão anterior a mim, então a gente sempre, ela saindo da sessão de acupuntura, eu entrava, e teve uma vez que eu não me contive e perguntei para a profissional que fazia acupuntura comigo, né, qual é a história dela, como que ela está grávida e ela parece, né, pela falta de cabelos, aquela aparência assim, fazer tratamento contra o câncer. Ela disse, não, é isso mesmo. Ela engravidou, descobriu que tinha câncer e aí ela hoje faz o tratamento menos tóxico possível, né? Não me lembro exatamente se ela descobriu e já estava em tratamento e aí suspendeu a quimioterapia, mas eu sei que ela estava ali lutando pela vida dela, mas principalmente pela vida do seu bebê. E até disseram para ela: olha, talvez você não possa levar essa gravidez adiante. E ela disse: não, eu vou levar a gravidez adiante. Vamos fazer qualquer outro esquema terapêutico que seja menos lesivo ao bebê, que claro que alguma repercussão sempre vai ter, mas alguma coisa que possa garantir a esse reencarnante, a essa vida, um, uma possibilidade de existência de encarnação. Então, assim, e aquilo me marcou, eu sempre pedia muito a Deus por ela, né, nessas vezes que a gente se encontrava, né? Não sei o final da história, não sei se como ela está, isso já tem muito tempo, mas seja lá como for, seja lá o que tiver acontecido com aquela mulher e com aquele bebê, aquele período de aprendizado, aquele período de renúncia de necessidades egóicas que seriam até justificáveis, né, para salvar a vida ou para prolongar a vida daquela mulher, mas a necessidade, aquele compromisso com aquela maternidade conseguiu preponderar, né, diante dos medos, das incertezas da sua própria vida, né, pensando na posição daquela mulher. Então, que seja assim as nossas escolhas, escolhas corajosas, escolhas conscientes, escolhas em acordo com as leis da natureza, como aquela escolha daquela pessoa que eu não sei o nome, que eu não sei como está, mas que marcou a minha vida de forma indelével, esse bom exemplo. Que possamos nos ser bons exemplos para o outro e possamos também observar os bons exemplos e aprender com eles, que eles são grandes lições da lei de Deus que rege toda a nossa existência. Um beijo muito carinhoso para todos vocês, uma boa noite.